Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária, programa de número 25, em que a gente vai tratar dos acontecimentos mais importantes na área tributária no mês de janeiro de 2021. E eu conto aqui com a presença e a participação de Gustavo Reis e Aline Fagundes, que estão conosco mais uma vez. Bom dia para vocês. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Aline. Um prazer estar novamente aqui com vocês. Pois é, pessoal, estamos de volta com a pauta muito boa, viu? É isso, e falando daquilo que aconteceu em janeiro, a gente precisa lembrar, janeiro muitas vezes é um mês de mudanças, algumas mudanças inclusive já esperadas, não é, Aline? Outras que acontecem aí nesse nosso Brasilzão, cheio de notícias, de acontecimentos, decisões judiciais, normas legais na área tributária todos os meses, e esse é o objetivo do nosso programa, comentar esses principais acontecimentos, trazer para você aqui os principais destaques daquilo que aconteceu no mês anterior. E eu vou passar a palavra para a Aline, que vai trazer inicialmente aquele giro de notícias na seção GT News. O TRF definirá qual ICMS deve ser excluído da base de cálculo da CPRB. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região poderá definir, neste ano, qual ICMS deve ser excluído do cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, o efetivamente pago ou destacado na nota fiscal. Aqui a gente tem mais uma tese filhote, não é, Gustavo? Que é a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB ou do INSS no regime de desoneração, como alguns preferem chamar. E quando a gente fala dessa matéria, a gente tem que lembrar, o Supremo Tribunal Federal até hoje não definiu se o ICMS a ser excluído é aquele destacado na nota ou é o valor líquido do ICMS após o abatimento dos créditos. Agora, olha que incoerência a gente pode ter o TRF definindo lá na 4ª Região um determinado critério para efeito de cálculo da CPRB e amanhã depois o STF pode julgar num sentido diferente a mesma matéria para efeito de cálculo do PIS e COFINS. É verdade, inclusive teve uma movimentação no STF nesse processo, mas não diz respeito a isso que a gente aguardava, que era essa definição. Mas eu não vou trazer o que foi que aconteceu lá, porque está na nossa pauta, mas é justamente isso, essa demora do STF em dizer qual ICMS pode ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS interfere também nessas teses filhotes e faz com que alguns tribunais, como é o caso do TRF, precisem se antecipar, correndo esse risco, mas para gerar algum tipo de segurança para aqueles que estão naquela região. A Receita Federal do Brasil esclareceu alterações na Guia de Informações Previdenciárias, a GFIP. A Receita Federal do Brasil, juntamente com a Caixa Econômica Federal, adequou o aplicativo CFIP/GFIP às decisões do STF de não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os primeiros 15 dias que antecedem ao auxílio-doença. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou os pareceres SEI número 16.120 de 2020 e SEI número 18.361 de 2020, orientando os órgãos de administração a se adequarem às novas mudanças. Aqui a gente tem uma situação interessante. A Procuradoria da Fazenda Nacional, antes mesmo do trânsito em julgado da ação que tramitando lá no STF foi até noticiada aqui, salvo engano, em setembro do ano passado, a ação que reconheceu que não incide INSS sobre o salário maternidade, a Procuradoria se manifestou no sentido de que ela não vai insistir na discussão dessa tese, aquilo que está previsto lá na legislação, no artigo 19 da Lei 10.522. E o efeito desse parecer é que ele vai estender os efeitos da aplicação dessa tese para todos os contribuintes e não só aqueles que militaram naquele processo. E isso vai permitir com que as demais empresas possam se valer desse entendimento e a Receita Federal já está se antecipando e adaptando a GFIP para que o cálculo seja feito de maneira correta, já que os parâmetros do sistema levavam em conta a incidência do INSS sobre essa parcela. Um outro detalhe que a gente não pode esquecer, Alexandre, é que o E-Social já está adaptado para toda essa situação. Então, essas mudanças que estamos pontuando aqui são para aqueles que ainda não estão obrigados ao envio desta obrigação. O microempreendedor individual poderá pedir restituição através do celular.
A Receita Federal informou que foi disponibilizado desde o dia 15 de janeiro a nova versão do aplicativo MEI, que permite ao contribuinte solicitar restituição do valor correspondente ao INSS recolhido em DAS MEI de forma indevida ou em duplicidade. Olha, Aline, o que eu achei interessante dessa notícia que você trouxe é que não é qualquer restituição que poderá ser pleiteada por meio desse aplicativo. Por exemplo, o ICMS e o ISS devem ser requeridos junto ao Estado, município ou ao Distrito Federal, já que não são tributos de competência da União. Então, é um detalhe importante porque, apesar da notícia dar a entender essa possibilidade de restituição, ela se restringe apenas aos tributos federais. Proposta quer permitir dedução de gastos com passagens e hospedagens no cálculo do IRPF em 2021. Está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei 3.835 de 2020, que deseja permitir que pessoas físicas deduzam do imposto de renda valores gastos com passagens domésticas e hospedagens dentro do território nacional no ano de 2021. Segundo a proposta do deputado Rafael Mota, a ideia é estimular a retomada do mercado de viagens no Brasil, um dos setores da economia mais afetados pela medida de combate à pandemia do coronavírus. Será que o povo vai viajar? Um estímulo desse aqui para reduzir o imposto de renda? Eu acho que tem que calcular se o que você vai gastar com passagem e hospedagem compensa essa dedução lá no imposto de renda, viu? Com certeza. E eu aproveito para fazer uma crítica porque o deputado aqui, Rafael Mota, ele pode estar com muitas boas intenções, mas primeiro, tem muita coisa mais importante para ser pautada pelo Congresso em matéria tributária. A gente tem uma legislação que poderia ser muito aperfeiçoada e isso poderia resolver muitos problemas se os deputados trabalhassem dando atenção a essa matéria. Essa matéria que é tão importante no nosso país, como em qualquer outro país, mas que aqui, infelizmente, não vem recebendo a atenção devida pelo Congresso. E a outra pontuação que eu quero fazer é de que um eventual projeto desse sendo aprovado, certamente ele vai ser vetado pelo Poder Executivo. E ele pode até ir adiante, se esse veto for derrubado depois pelo Congresso, mas isso não é muito provável no contexto que a gente tem atualmente. Então eu penso que o mais importante dessa notícia é ela abrir espaço para a gente fazer essas considerações, tecer essas críticas. O Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal do Brasil criaram um grupo técnico para produzir um diagnóstico sobre o trilionário problema das discussões entre o fisco e os contribuintes. O objetivo final é a criação de um código de processo tributário que deve ser enviado ao Congresso Nacional pelo presidente do CNJ e do STF. Olha, Aline, pelo que eu li das informações a respeito do projeto, ele é também muito bem intencionado e pode até melhorar o ambiente do contencioso no Brasil, talvez dar uma agilidade maior para a solução desses litígios, mas tem um problema aí que eu vejo e que com a nossa experiência assessorando municípios é muito fácil de perceber. Nesse projeto eles estão querendo também padronizar a numeração, a codificação de processos administrativos tributários de caráter municipal. E isso dificilmente vai dar certo, justamente por causa daquela crítica que a gente tanto faz quando fala de ISS. Os municípios, em sua grande maioria, eles não têm uma estrutura profissional de arrecadação e isso faz com que aqueles servidores com pouca qualificação e experiência na matéria, eles não consigam lidar com essas tecnologias, digamos assim. E isso vai fazer com que o projeto já nasça fadado ao fracasso, pelo menos no que tange ao contencioso tributário municipal daqueles municípios de menor porte. O STJ discutirá teto para bases de cálculo de contribuições para fiscais arrecadadas por conta de terceiros. No rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do STJ vai definir se o limite máximo de 20 salários mínimos é aplicável para a base de cálculo da contribuição para fiscal arrecadada por conta de terceiros. Olha, Aline, aqui a gente tem mais uma polêmica, uma controvérsia nessa leva de teses tributárias, que muitas delas foram acolhidas pelo judiciário de alguns anos para cá, seguindo uma tendência aí de acolhimento de teses pró-contribuinte do judiciário de uma maneira geral. Só que essa tese ela envolve uma polêmica que agora eu espero que o STJ enfrente de maneira bem detalhada. A questão é, uma empresa que tem uma folha de salários de mais de 20 salários mínimos no total, segundo os autores da tese, tem direito de pagar a contribuição para terceiros só até o limite de 20 salários mínimos.
Mas fazendo a leitura do dispositivo que fundamenta lá essa tese, eu enxergo que esse limite de 20 salários mínimos é por segurado, ou seja, por empregado. Então, uma empresa que tem 100 funcionários vai ter uma folha de salário ali acima dos R$100.000, ela só teria direito de não pagar a contribuição para terceiros sobre o excedente a 20 salários mínimos se um desses funcionários ganhar mais do que 20 salários mínimos e apenas na parcela que excede a esse limite. E essa é a minha interpretação, mas a gente não encontra nas decisões que foram publicadas nenhum esclarecimento a respeito disso. E é por essa razão que eu entendo que o STJ, separando esse tema para enfrentar, de acordo com o rito dos recursos repetitivos, vai solucionar certamente esse item e vai esclarecer até para as empresas que já ganharam ações nesse sentido, quais são os limites, qual é o alcance dos efeitos dessa decisão. Uma tese muito interessante que a gente está monitorando, embora na minha interpretação conservadora, ela vá ter uma aplicação bastante restrita. Mas a gente tem que aguardar, porque o STJ em matéria tributária é uma caixinha de surpresas. Vamos para a próxima sessão, agora é lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de janeiro de 2021. A primeira norma é a portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia número 477 de 12 de janeiro de 2021. Essa portaria ela dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo INSS e dos demais valores constantes do RPS. Olha, Aline, todo início de ano, a gente fica no aguardo da publicação dessa portaria, porque ali a gente vai ter o salário mínimo, que inclusive para 2021 ficou estabelecido em R$ 1.100, ano passado era um valor de R$ 1.045, e a gente também tem a definição do limite máximo do salário de contribuição, o teto do INSS, que em 2019 era de R$ 6.101,06, mas esse ano foi para R$ 6.433,57. E esse valor ele tem uma repercussão direta na retenção do INSS dos contribuintes individuais, que não pode ser superior a essa base. Então, um contribuinte individual que recebe um valor de 10 mil, ele não sofre uma retenção sobre 10 mil, mas sobre esse teto que foi estabelecido para esse ano de 2021. E nunca é demais lembrar, né, Gustavo, que a retenção do contribuinte individual continua sendo com a alíquota de 11% ou de 20% na maioria dos casos, sendo que as empresas que pagam a patronal retêm com a alíquota de 11%, e para a relação de emprego, a gente vai ter pela primeira vez um ano inteiro com as alíquotas definidas pela emenda constitucional da reforma previdenciária, já que no ano de 2020, essa mudança nas alíquotas de tributação dos empregados aconteceu a partir de março. Mas agora não, de janeiro a dezembro a gente tem aquelas alíquotas progressivas e eu repito, somente para os trabalhadores em relação de emprego, inclusive empregados domésticos e trabalhadores avulsos, não se aplicando aos contribuintes individuais. Perfeito. Uma excelente lembrança, Alexandre. As próximas duas normas são as Instruções Normativas 2003 e 2004, que dispõem sobre a ECD e a ECF. É isso mesmo, Aline. De uma maneira geral, essas duas instruções normativas tratam de duas obrigações acessórias, das mais importantes lá do projeto SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, e embora não seja exigida de todas as empresas, muitas empresas são obrigadas a entregá-las anualmente. E falando da IN que trata da ECF, a gente teve ali pouquíssimas alterações, basicamente naquilo que diz respeito à retificação da ECF, como por exemplo, a restrição que agora consta nessa nova IN para a retificação de ECF que tenha por objetivo reduzir a base de cálculo e os valores de imposto de renda e CSLL, cujos saldos a pagar já tenham sido encaminhados para inscrição em dívida ativa pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, detalhes como esse mostram que a Receita Federal está ali basicamente fazendo uma consolidação do que já estava em vigor e acrescentando alguns itens específicos que ela percebeu ser necessário na regulamentação dessas obrigações acessórias. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 163, de 28 de dezembro de 2020.
Essa solução de consulta dispõe acerca da obrigatoriedade de retenção na fonte do imposto de renda e das contribuições sociais sobre os pagamentos pelos serviços de monitoração e gerenciamento da rede circuito de dados. A Receita Federal do Brasil entendeu que tais serviços pertencem ao grupamento Assessoria e Consultoria Técnica, previsto no artigo 714 do RIR 2018. Olha, eu tenho duas observações, Aline, para fazer a respeito dessa solução de consulta. E a primeira diz respeito à subjetividade de alguns termos que constam desse regulamento do imposto de renda, que fazem com que muitas vezes o contribuinte, sem saber se algum serviço específico se enquadra naquele conceito, ele precisa questionar a Receita Federal, que vai se manifestar através de soluções de consulta e às vezes com efeito vinculante para que se aplique a todos os demais contribuintes. É o caso dessa monitoração e gerenciamento de rede, que o contribuinte estava na dúvida se enquadrava em alguma das expressões do artigo 714 e a Receita Federal disse que sim, lá no Assessoria e Consultoria Técnica. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que eu acho importante a gente reforçar é que as normas tributárias relacionadas à retenção na fonte variam muito a depender de quem é a fonte pagadora. E um detalhe que muitos não percebem é que essa solução de consulta, apesar de falar da retenção do IR e das contribuições, ela se aplica a alguns perfis de tomador. Então, por exemplo, um órgão, autarquia ou fundação estadual ou municipal, ele se aproveita dessa solução de consulta para a retenção do imposto de renda, mas a retenção das contribuições sociais fica condicionada à formalização de um convênio para que essa retenção deva ser efetuada. Então, essas soluções de consulta, quando tratam de uma norma específica, devem ser olhadas com muito cuidado e não podem ser aplicadas de olhos fechados, se podemos assim dizer, para todo e qualquer perfil de tomador. É isso mesmo, Gustavo. Inclusive, no nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, a gente traz o QSO, o Quadro Sinótico de Obrigações, que tem como objetivo justamente dar esse panorama geral de como a natureza jurídica da fonte pagadora interfere na legislação que se aplica aos casos concretos. E um último comentário sobre isso é que esse item, assessoria e consultoria técnica, é um item que já foi analisado pela Receita Federal através de um parecer normativo lá muito antigo, o parecer número 23 de 87, em que a Receita Federal definiu esses serviços como sendo aqueles que envolvem engenhosidade humana. Quer dizer, diante da subjetividade do que é assessoria e consultoria técnica, esse parecer ele vem reforçando essa subjetividade ao invés de esclarecê-la, e dentro dessa expressão cabe muita coisa, inclusive esses serviços que estão descritos aqui pelo contribuinte como de monitoração, que eu acho que deveria ser a rigor monitoramento e gerenciamento de redes. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 169, de 28 de dezembro de 2020. Nessa solução de consulta, a Receita Federal do Brasil dispõe sobre a obrigatoriedade de informar na DIF 2020 os valores pagos em cumprimento da decisão da Justiça Estadual não sujeitos à retenção na fonte, destinados à pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, diferentemente da DIF de 2019, que não obrigava o preenchimento dessa informação. Olha, uma observação importante que a gente precisa fazer acerca dessa solução de consulta é que ela não está dizendo que qualquer pagamento optante do Simples não sujeito à retenção na fonte deve ser informado na DIF de 2020, mas somente aqueles valores pagos em cumprimento de decisão da Justiça Estadual. Então é um caso bem específico para que isso não seja visto de uma forma equivocada e se aplique para todo e qualquer pagamento. Nessa situação e achar que deve se informar tudo na DIF. Exatamente, e especialmente importante porque muitos daqueles que nos acompanham são servidores públicos, inclusive de órgãos estaduais e muitos inclusive de tribunais de justiça estaduais. Então o Tribunal de Justiça, quando contrata o optante do Simples e paga ele, não faz retenção de imposto de renda e não precisa informar na DIF. Agora, os pagamentos em cumprimento de decisão judicial pela Justiça Estadual, ou seja, pagos através do próprio Tribunal de Justiça, mas por ordem judicial, decorrente de alguma ação ali que tramitou perante o tribunal, isso sim, mesmo não sofrendo a retenção na fonte, tem que ser informado. Aí tem uma outra situação, Gustavo, que é a das entidades federais, que, pagando optantes do Simples, também não fazem a retenção, não informam na DIF,
mas tem que informar na DIF pagamentos a entidades imunes ou isentas que não sofreram retenção. Então veja como é uma legislação confusa. A gente está falando de um único tributo, o imposto de renda, incidente na fonte e com vários tratamentos distintos a depender do contexto. São situações como essa que tornam desafiador o tema retenções tributárias na fonte. Pois é, vale lembrar também que está chegando a época da transmissão da DIF, né, Alexandre? Exatamente. Lembrando que esse ano a DIF vai ser entregue, tem como data limite o dia 26 de fevereiro, porque não é o último dia de fevereiro, mas o último dia útil. Como esse ano nós não temos um ano bissexto, não vai ter o dia 29, então o dia 28 coincidiu com um domingo. E esse alerta é muito importante, até porque quando a gente falar no mês seguinte a respeito do que aconteceu em fevereiro, já vai ter passado esse prazo, não é, Aline? Exatamente, Alexandre. E outro detalhe, é capaz que em pouco tempo a gente tenha a extinção da DIF, já que tivemos a definição dos prazos para envio dos eventos periódicos do E-Social e da FD-Reinf para aqueles que faltavam ter esse prazo estabelecido. Então é capaz que quando todos já estejam enviando estas obrigações, a DIF pare de ser exigida se os eventos de informação de retenção na fonte do imposto de renda e contribuições passe a ser informado lá na FD-Reinf. Pois é, será que a gente vai ter essa alteração em 2021? Eu estou apostando que em 2021 a gente vai ter essa definição. Talvez seja coisa ainda para ficar para o ano que vem, para 2023, mas a definição acredito que sai até o final do ano. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 160, de 28 de dezembro de 2020. Nessa solução de consulta COSIT, a Receita Federal do Brasil entendeu que a receita bruta do optante pelo Simples Nacional, no caso de prestação de serviços, corresponde ao preço integral do serviço constante da nota fiscal, mesmo que a consulente contrate outras pessoas para execução de parcelas desse serviço. Os valores pagos em decorrência de serviços prestados por terceiros não podem ser deduzidos da receita bruta para fins de apuração da base de cálculo e incidência das alíquotas relativas ao Simples Nacional. Aqui, Alexandre, eu acho que cabe falar o seguinte: a gente não tem como esgotar o assunto dessa solução de consulta. Inclusive, a gente fez uma live no ano passado para tratar exatamente desse tema, mas o foco aqui é a diferenciação do que é uma intermediação e do que é uma subcontratação de serviço e todas as repercussões práticas que essa diferenciação envolve. Exatamente. Naquela live que a gente fez, Gustavo, como parte do projeto Foco Tributário na Prática, a gente tratou bem disso com vários exemplos e a gente deixou, tempos depois, os seguidores do Foco Tributário reassistirem essa aula e ela está disponível lá no canal do Foco Tributário no YouTube. Lembrando que, complementando aquilo que você está falando, o direito tributário é um direito que se sobrepõe a outras ramificações do direito. Então ele se socorre de conceitos, principalmente do direito civil, do direito privado. Então toda essa discussão que foi colocada aqui na solução de consulta envolve essas definições de contrato de prestação de serviços, contrato de agenciamento, e as repercussões práticas disso é que não são bem compreendidas, né, por muitos contribuintes, porque a rigor quem entende bem essa matéria não precisa nem ir consultar a Receita Federal a respeito. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 155, de 21 de dezembro de 2020. A Receita Federal entendeu que não se sujeitam à retenção previdenciária as receitas de prestação de serviços de engenharia auferidas por empresa optante pelo Simples Nacional, caso as referidas receitas não estejam enquadradas entre aquelas submetidas ao anexo 4º da Lei Complementar 123 de 2006. Eu acho que aqui nós estamos diante daquela confusão. A gente sabe que a retenção do INSS dos optantes do Simples Nacional se restringe àqueles serviços do anexo 4º, e lá nós temos construção de imóveis e obras de engenharia em geral. E eu acho que a grande questão, Alexandre, é o que são obras de engenharia em geral? Será que são todos os serviços de engenharia? E parece que a Receita, já confirmando algo que nós já entendíamos há bastante tempo, está dizendo que nem tudo que é serviço de engenharia é serviço tributado pelo anexo 4º e sujeito à retenção dos optantes do Simples Nacional. Exatamente. Nessa área que envolve engenharia e construção civil, a gente tem muita confusão, inclusive porque, a depender do contexto, o significado de serviços de engenharia é diferente. Quando a gente olha, por exemplo, na legislação do INSS, na própria CNAE, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas,
serviço de engenharia é o serviço que está relacionado ao desempenho da profissão do engenheiro. Então a Receita está colocando algo aqui que está coerente com aquilo que ela já manifestou em outros momentos, principalmente ali a partir de 2014, com a famosa solução de consulta número 177, que praticamente representou um marco na interpretação da Receita sobre o que está e o que não está abrangido por essa definição de obras de engenharia em geral. E aí a gente recomenda àqueles que estão assistindo o nosso programa, que também lidam com essa dificuldade, que procurem no nosso canal os diversos vídeos em que a gente trata a respeito, inclusive aulas do Foco Tributário na Prática, em que a gente enfrentou essa matéria. Mas é como você pontuou, Gustavo, não vemos nada de novo. Aqui, pelo menos, a gente vê a Receita mantendo a coerência daquilo que ela já tinha dito antes. A última norma que queremos dar destaque é a Solução de Consulta COSIT número 161, de 28 de dezembro de 2020. Nessa Solução de Consulta COSIT, a Receita Federal entende que os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas e entidades sindicais que atuam como intermediadores obrigatórias relativamente à remuneração de atividades de movimentação de mercadorias em geral, exercidas por trabalhadores avulsos e repassados a eles, não estão sujeitos à retenção na fonte da CSLL, bem como a parcela do pagamento relativa ao custeio de despesas administrativas da entidade sindical que atua como intermediadora obrigatória dos trabalhadores avulsos na atividade de movimentação de cargas em geral. Mais um exemplo, Aline, de como a nossa legislação que trata de retenções tributárias é confusa. Por quê? Se a gente for na lista do ISS, anexa à Lei Complementar 116, o fornecimento de mão de obra está lá no subitem 17.05, inclusive em caráter temporário. Então a gente não tem dúvida de que o órgão gestor de mão de obra, o chamado órgão, que fornece mão de obra de trabalhadores portuários, ele se enquadraria ali no 1705, não fosse a exclusão lá prevista no artigo 2º da mesma Lei Complementar 116. O fato é que a hipótese de incidência da retenção das contribuições sociais, ela inclui também locação de mão de obra. E o que a Receita está dizendo é, o OGMO não faz locação de mão de obra. Nem mesmo aquela parcela que o OGMO cobra, que se refere à chamada taxa de administração, que é a remuneração dela, acrescida ali sobre o valor da remuneração dos trabalhadores, nem mesmo essa parcela deve ser tratada como base de incidência para a retenção das contribuições. Interessante que a gente pode aplicar esse raciocínio no contexto que foi apresentado, mas não pode aplicar esse raciocínio em outros contextos. Uma empresa, por exemplo, Gustavo, que cede mão de obra de portaria, mão de obra de copeiros, de motoristas, se enquadra como hipótese de incidência da retenção, como locação de mão de obra. Uma outra dificuldade, Alexandre, nesse tipo de situação é saber se a gente pode aplicar esse mesmo raciocínio que foi aplicado para a CSLL também para a retenção do imposto de renda, já que haveria uma discussão quanto às intermediações, já que a solução de consulta deixa claro que se trata de uma intermediadora obrigatória. Então esses conceitos, fornecimento de mão de obra temporária, intermediação, tudo isso gera uma confusão maior na análise dessas situações. É verdade, e falando do imposto de renda, como essa solução não tratou do tema, fica justamente essa dúvida, até que ponto o OGMO, enquanto intermediador, como diz essa decisão, ele estaria sujeito à retenção do IR somente sobre a parcela chamada de taxa de administração. Ou ele estaria sujeito à retenção sobre tudo. Ou ele estaria sujeito à retenção não por força do artigo que trata da intermediação de negócios, mas daquele outro que fala sobre serviços prestados por cooperativas ou associações profissionais. Seria o OGMO uma espécie de associação profissional? Enfim, as discussões são muitas e a Receita Federal, pelo menos nessa solução de consulta, não enfrentou nenhuma delas. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a seção de olho nos tribunais. O ministro do STF define que o contribuinte não poderá utilizar crédito tributário até decisão sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Houve uma nova movimentação no processo que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso porque a ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, negou um pedido da Ínculpa, a empresa que é parte da ação, para utilizar o crédito tributário decorrente desse processo. Ela disse que não poderia liberar a quantia antes de o Supremo Tribunal Federal encerrar o caso. Olha, Aline, essa foi a movimentação que eu falei que tinha acontecido nesse processo no início do nosso programa. E não foi o STF falando qual ICMS pode ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas tratando realmente sobre a possibilidade ou não pela Incopa de utilizar esse crédito tributário decorrente do processo. Em termos não jurídicos, a gente pode dizer que o STF está dizendo o jogo só acaba quando termina. Então, ele sabe que já é uma situação basicamente irreversível, até porque o que falta ele julgar é questão de modulação de efeitos e qual ICMS pode ser excluído, não mais se pode ou não excluir ICMS, mas o que ele está dizendo aqui é que enquanto não encerrar o caso, ele não poderia liberar esse crédito. É isso mesmo, Gustavo. Eu fico imaginando o seguinte, se nós e muitos outros contribuintes do Brasil estão acompanhando de perto o desfecho dessa novela lá no STF, o julgamento dos embargos de declaração que estão pendentes lá desde 2017, que dirá a empresa que é parte nesse processo que está servindo de referência sobre o tema. Seguindo nessa linha desse tema, agora para uma tese filhote, a Vara Civil de São Paulo decidiu que o PIS e COFINS não compõem sua própria base de cálculo. A 5ª Vara Civil Federal de São Paulo reconheceu o direito de uma indústria de sistemas de automação não incluir os valores do PIS e da COFINS nas suas próprias bases de cálculo. Mais uma tese filhote, Aline, como você falou, a tese mãe é a que a gente acabou de comentar da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e já falamos isso em reiterados programas dizendo que essa decisão do STF não analisou as consequências práticas da decisão, daquilo que eles estavam dizendo. E aí a gente vê essas teses filhote vindo com toda a força, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é a tese mãe, exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, exclusão do PIS e da COFINS de sua própria base de cálculo e diversas outras, e a gente costuma dizer como operacionalizar esse cálculo na prática. Se todas essas teses forem aceitas, é o que a gente ainda não sabe e nem se vai ser viável, né? Então, é esperar para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos mesmo. Exato, eu tenho a expectativa de que isso pode gerar uma supervalorização de um profissional que não é tão valorizado atualmente, que é o matemático. Porque muitas empresas vão ter que contratar verdadeiros mestres em matemática para conseguir fazer o cálculo dos tributos a recolher mensalmente. E é como você bem pontuou, o judiciário não está percebendo os desdobramentos de eles fazerem uma leitura diferente das regras legais. Na minha opinião, estão atropelando aquilo que está escrito na lei, interpretando de uma maneira, vamos dizer, principiológica e gerando um verdadeiro caos. Se isso for adiante, é isso que a gente vai ter que encarar. A próxima decisão é que o STJ decidiu que a União pode cobrar imposto de renda retido na fonte sobre remessas ao exterior. O colegiado decidiu que a União pode cobrar o IRRF sobre remessas ao exterior para pagamento de serviços e assistência técnica. De acordo com a decisão proferida, o tratamento jurídico dado aos rendimentos provenientes dos serviços de assistência técnica e dos serviços técnicos permite a retenção na fonte do imposto de renda no Brasil. É uma discussão, Aline, que envolve uma questão complicada, muito polêmica, que é a da definição conceitual da natureza desses rendimentos que empresas no Brasil transferem para as suas controladoras no exterior. Então, nesse caso específico, uma empresa remetendo determinado valor para a sua matriz na Espanha, ela listou esses rendimentos como sendo de uma natureza que se enquadrariam ali no acordo internacional de tributação de uma maneira que não sofreria incidência. Mas a Receita Federal está pontuando que a natureza tem que ser levada em conta independentemente do nome que se dá para aquela espécie de rendimento. Se ficar comprovado que se trata de rendimentos decorrentes do pagamento de serviços e assistência técnica, não é hipótese de dispensa da incidência do imposto na fonte. Chegamos à última etapa do nosso programa, decidida a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida é da Maria Laura e ela nos questionou assim:
Professor, preciso emitir uma nota de uma empresa do Simples Nacional, sendo o tomador substituto tributário. Qual alíquota eu coloco na nota? A alíquota do DAS declarando anterior referente ao faturamento dos 12 meses? Olha, Maria, essa sua dúvida ela é interessante e quando a gente fala do optante do Simples Nacional, a gente precisa lembrar que a alíquota que ele vai sofrer a retenção é aquela destacada na nota fiscal. E essa alíquota que você vai destacar na nota fiscal não é a alíquota da legislação do município competente para a cobrança daquele tributo, como acontece para quem não é optante pelo Simples Nacional, mas aquela apurada no mês de acordo com as regras estabelecidas pela Lei Complementar número 123 de 2006. E mais um detalhe importante que a gente também já pontuou em outro vídeo, Maria, porque se você presta um serviço no mês de fevereiro e você tem que destacar na nota a alíquota pertinente à competência janeiro, você deve lembrar que a apuração do Simples e o recolhimento do Simples de janeiro deve acontecer até o dia 20 de fevereiro. Só que se você vai sofrer a retenção de uma nota emitida no início de fevereiro, o que você deve fazer? Você deve se antecipar e fazer logo a apuração do Simples de janeiro, preferencialmente no primeiro dia de fevereiro, para você determinar qual alíquota vai ser destacada nessas notas fiscais emitidas ao longo do mês de fevereiro. Ou seja, essa necessidade ela surgiu como decorrência das mudanças vigentes a partir de 2018. Mas a Receita Federal não colocou nenhuma norma nesse sentido. É uma advertência que a gente faz a partir da experiência, ministrando cursos, prestando consultoria, inclusive consultoria também para municípios na fiscalização de optantes do Simples Nacional. A próxima dúvida é do Adilson Afonso. E a dúvida dele foi a seguinte: sobre o cadastro do CNO, é o escritório de contabilidade que está incumbido a fazer? Olha, Dilson, a gente recebe muitos questionamentos com a característica parecida com essa sua pergunta. É que quando a norma tributária define quem é obrigado a cumprir com determinada obrigação, ela não se preocupa em direcionar internamente quem vai ser o responsável, ou o profissional, ou o departamento que vai se encarregar do cumprimento da obrigação. No caso da matrícula no CNO, a IN 1845 da Receita Federal vai definir, por exemplo, que é o empreiteiro que executa uma obra por empreitada total, que é responsável por essa providência, nas hipóteses em que ele é contratado dessa forma. Ou então o proprietário ou dono da obra, na hipótese em que ele contrata a obra por empreitada parcial. E aí, se o responsável, dentro de cada um desses contextos, é a contabilidade, o setor financeiro, o engenheiro responsável pela supervisão da obra, isso não é algo tratado pela legislação, porque depende de uma decisão administrativa interna na qual a Receita Federal não tem por que interferir. Então, nessa discussão, você deve avaliar se a sua empresa, enquanto empresa que assessora outras empresas na matéria contábil, se ela vai pactuar com o cliente a responsabilidade por esse procedimento, ou se o cliente vai se encarregar de fazer. A outra dúvida é da Juliana e ela nos questionou assim: se uma gráfica emite uma nota fiscal de jornal para uma autarquia federal, será feita retenção sobre essa nota fiscal, mesmo sendo o jornal como papel imune, ou nesse caso não terá retenção? Olha, essa pergunta é interessante, Juliana, e a gente precisa lembrar que lá no ano de 2014, a Receita Federal do Brasil publicou a solução de consulta COSIT com efeito vinculante número 51. E a Receita Federal do Brasil disse que a imunidade de que gozam os livros, jornais e periódicos, prevista lá no artigo 150 da Constituição Federal, não alcança o imposto de renda. Então, é totalmente possível que essa autarquia federal precise fazer a retenção do imposto de renda e das contribuições sociais no pagamento dessa nota fiscal. A última dúvida é do Leandro Braga, e a pergunta dele foi a seguinte: como ME no ramo de confecção, eu posso ter 3 MEIs trabalhando em suas próprias casas, recebendo por produtos costurados? Quais tributos incidem sobre esse sistema? Leandro, sua pergunta é bem interessante, inclusive ela foi feita no contexto de um vídeo em que a gente adverte para o risco de você ter uma relação de emprego configurada ao contratar serviços de um MEI. E aí a gente entra numa discussão que ela é até menos de natureza tributária e mais de natureza trabalhista, mas muito relacionada a esse tema. E eu posso dizer para você, com as características que você está colocando, de microempreendedores que trabalham de suas próprias casas,
que recebem por produção e não em função de uma jornada de trabalho, você só tem que se preocupar em reunir provas de que os outros elementos caracterizadores da relação de emprego, principalmente a subordinação, eles não estão presentes nessa relação jurídica. Então, um contrato escrito que pontue de maneira clara questões como, por exemplo, a flexibilidade de horário, a liberdade que o MEI tem de realizar aqueles trabalhos nos horários que lhe forem mais convenientes e outras questões que reforcem essa prova, elas são interessantes para a hipótese de um eventual questionamento. No tocante ao aspecto tributário, aqui a gente pode dizer não há nenhuma incidência, e essa é uma grande facilidade que você tem ao contratar serviços de MEI. A gente só teria a incidência do INSS patronal, mas em determinados tipos de serviço. Esses serviços de costura não geram para você sequer esse encargo quanto ao INSS patronal. E aí, Aline, alguma dúvida a mais para esse programa de hoje? Não, por enquanto é só, e nós finalizamos aqui o nosso GTcast. Pois é, a gente quer agradecer mais uma vez a sua audiência e dizer que a gente conta com a sua participação, colocando aí nos seus comentários não só as suas críticas, sugestões, como também as suas dúvidas, que podem ser selecionadas aqui para o nosso próximo programa. A gente se encontra então no próximo mês, em março de 2021, falando a respeito de tudo aquilo que foi mais importante no mês de fevereiro de 2021. Um abraço e até o próximo programa.